questão é, tudo em excesso faz mal, desde a felicidade até a tristeza ou qualquer outra coisa. A questão é, faz mal. Bom, agora a gente vai falar de Druk, que é um dos filmes, se eu não me engano, indicado a alguma das categorias do Oscar. O filme, ele é dinamarquês e tem como protagonista Mads Mikkelsen, que eu adoro. Eu acho ele simplesmente magnífico, cara. Eu comecei a gostar dele depois que eu assisti a série Hannibal, onde ele é simplesmente perturbador. O filme, ele se passa na Dinamarca, e onde 4 amigos, um deles o Mads Mikkelsen, 4 amigos professores, são amigos há muito tempo e tudo mais, e conversam bastante, e eles estão passando cada um por lutas internas, digamos assim. O personagem do Mads Mikkelsen, ele é um cara que ele já tá meio... eu acho que ele tá desgastado, ele tá sem tesão da vida, então ele não tem mais tesão em ser um professor, ele é um péssimo professor, ele apenas lê o que está escrito ali nos livros para os alunos meio que ditando, os alunos não conseguem aprender bem, ele não explica bem, em casa ele é praticamente uma peça nula dentro da família, a esposa sente falta dele porque ele não tá lá, entendeu? O cara tá sempre muito longe, você vê que ele tá triste, ele tá sem tesão de estar ali, de estar vivendo essas situações. Ao mesmo tempo, outros amigos dele passam por outras coisas que são mais complicadas. Um é casado com uma moça que é bem sucedida e ela fica pedindo coisas pra ele, meio que mandando nele, e ele se sente mal por isso. O outro tá vivendo mediando, aí o outro é um professor de educação física também frustrado, e assim vai. Acontece que os quatro se encontram no aniversário de um dos amigos dele e eles vão a um restaurante e começam a conversar sobre o passado e tudo mais, e eles resolvem beber. Nisso, o personagem Mads Mikkelsen não quer beber, acho que não e tal, não sei o que, e eles falam, cara, e aí começa uma coisa que nesse filme me pegou, cara, porque eles vão te jogando alguns conceitos e você vai pensando, interessante. E aí você começa a pensar, perigoso, é bem perigoso. Só que aí, o filme ele só quer que você ache que ele vai por um caminho perigoso, de uma mentalidade perigosa, quando na verdade ele só tá te dando o caminho, te abrindo pra te mostrar, a gente vai te mostrar um contraponto disso aí. A questão é, eles conversando, um deles falam sobre um filósofo que dizia, um pensador que dizia que todo ser humano nasce com 0,5% de álcool a menos no seu sangue. Isso quer dizer que, obrigatoriamente, para a vida ser melhor, ser mais bonita, ser mais gostosa de se viver, a gente teria que beber pelo menos 0,5% de álcool todos os dias. Existem alguns estudos que falam também sobre você beber meia taça de vinho todos os dias, que é melhor para o coração, para você ficar mais feliz. Ou seja, existem vários estudos para isso. E eles começam a falar não só dos filósofos que aceitavam essa ideia, como outros que eram beberrões mesmo, que bebiam bastante, e isso ajudava, digamos assim, a criatividade deles. Eles eram excelentes musicistas, excelentes pensadores, matemáticos. Então, eles têm muita teoria, muita coisa que dá esse potencial. Fala assim, putz, peraí, ele não tá errado, ele tá certo. E aí é que tá. Nisso, os 4 se juntam e falam, vamos fazer um experimento, vamos então, todos os dias, de manhã, beber esse 0,5% de álcool e ver como que a gente vai agir, entendeu? Só que aqui tá o seguinte, os 4 são professores, então a gente tá falando de 4 professores que vão semi-bêbados, digamos assim, alegrinhos da aula, entendeu? E o mais interessante é que isso começa a funcionar, eles começam a ficar mais felizes, o Mads Mikkelsen começa a dar uma aula extraordinária, fazendo os alunos rirem, entenderem, fazerem parte da aula, e aí você pensa, legal, mas isso não é perigoso? E aí eu não posso falar os spoilers, o filme começa a mostrar os contrapontos, entendeu? E isso é interessante. Eu achei esse filme simplesmente magnífico nessa questão. Eu gosto de filmes que saem dessa fórmula hollywoodiana, e os filmes dinamarqueses, eles, pelo que eu entendi, pelos poucos filmes que eu vi, que eu falei pra vocês, eles tendem a essa percepção de brincar com algumas coisas que são um pouco perigosas, trazer uma ideia tipo interessante isso daí, complicado, interessante, será?
entendeu? O outro filme que eu falei pra vocês, ele brinca com essa mesma ideia, depois eu falo sobre ele. Cara, todas as interpretações aqui estão simplesmente magníficas, entendeu? Eu já acho o Mads Mikkelsen um ator excelente, e não é porque eu vi ele em Doutor Estranho, que ele também tá bom lá, mas é porque ele, no começo do filme, você consegue entender que ele é um cara sem tesão. Você fica frustrado em ver ele existindo, cara, sério. Porque você vê que ele não quer estar ali, ele não sabe se quer ou não. Ele é um professor tão ruim que, mesmo você estando do lado dele por ele ser o protagonista, você fica com raiva, você fala, caraca, cara, vai ânimo, vamos pra cima, velho. Entendeu? E aí, ao ponto dos alunos reclamarem dele ser um péssimo professor. Aonde você já se viu isso? A questão é que, depois que as coisas vão se alterando, é muito creditável, digamos assim, que ele tá semi-bêbado, que ele tá mais felizinho, entendeu? O filme ele vai te levando por caminhos onde você acredita que ele tá trazendo essa ideia, e eu acho que isso na mão de qualquer outro diretor pode ser ruim, porque ele pode acabar embelezando o ato de você beber e sem consequências, e eu digo assim, beber diariamente, entendeu? Então eu acho que é legal porque o diretor soube fazer com que isso ficasse equilibrado, entendeu? E é o lance que eu disse no começo, sobre nada em muita quantidade é bom, e esse filme é legal porque ele mostra nem a tristeza em quantidade é legal, porque o cara tá sempre sem tesão, sem frustrado. Isso acaba atacando pessoas, digamos assim, né? Influenciando e trazendo consequências ruins para as pessoas que estão perto dele. Então, os alunos dele, por causa das frustrações dele, acabam também participando disso, né? Tipo, da tristeza dele, porque ele tá triste. E os alunos podem acabar bombando na matéria dele por não entenderem a matéria dele. E se eles bombarem, isso dificulta totalmente a vida deles de ir para a faculdade. Então, olha, os primeiros a serem atingidos pela frustração dele. Depois, o filho dele, né? A família dele ali, os filhos, pela tristeza, por como ele anda, por sentir que ele nunca tá presente, e depois a esposa dele exatamente por isso. Ela é uma enfermeira que entre os plantões onde ela consegue ficar em casa, ela ainda assim não tem um marido, ele não tem tesão pra estar ali com ela, pra querer ela. E isso acaba também impactando no relacionamento dele. Então ele consegue essa tristeza impactar em tudo que tá à volta dele, entendeu? E nos amigos também. E aí logo depois, quando ele começa a beber e começa a ficar mais alegrinho, esse impacto influencia de forma positiva as pessoas, só que, claro, como também pode influenciar de forma negativa, e isso é interessante também como acontece. Então ele traz essa dualidade, ó, nada exageradamente é bom, tenta fazer o equilíbrio disso aí, entendeu? Eu acho isso daí bem legal mesmo. Tudo que você fizer, faça de forma equilibrada, não ultrapasse. Se for trabalhar, trabalhe de forma equilibrada. Se for descansar, descanse de forma equilibrada. Se for beber, beba de forma equilibrada. Se for fazer qualquer coisa na sua vida, faça de forma equilibrada. Foi o que eu aprendi. E depois que vocês assistirem esse filme, diz pra mim qual foi a moral, qual foi a lição que vocês aprenderam, porque é arte e a arte é subjetiva. Cada pessoa vai aprender uma coisa diferente. Tá bom? Obrigadão e até o próximo vídeo.